A Câmara acaba de aprovar o texto base do primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária no país. Com mais de 500 páginas, o relatório foi disponibilizado na madrugada desta quarta-feira. E até agora foram mais de 10 horas de discussão. E nesse momento os parlamentares analisam os destaques. Quem acompanha de perto é o repórter Bruno Pinheiro. O Bruno, do texto apresentado na semana passada, quais mudanças foram incluídas pelo relator, o deputado Reginaldo Lopes, e mais, quais são as principais divergências entre as bancadas? A gente lembra, a aprovação se deu agora e teremos informações em breve sobre o que realmente foi aprovado e o que talvez ficou de fora, não é, Bruno? Boa noite, bom trabalho. Ótima noite a você, viu, Tiago? A quem nos acompanha, um resultado expressivo. São 336 votos a favor, com 142 contrários. O resultado foi divulgado agora há pouco aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Gerou uma revolta entre os parlamentares da oposição, que são contra o texto que foi aprovado na noite de hoje, porque um segundo texto subiu no sistema às 7h39 da noite. Há quase cerca de 20 minutos aproximadamente antes da votação, subiu um novo texto, o que gerou um incômodo, porque os parlamentares não conseguiram ler essa nova atualização que foi acolhido pelo relator. Quem fez a leitura foi o deputado Reginaldo Lopes. Durante toda essa discussão, realmente ficou a relatoria no colegiado. Não foi ali escolhido um relator para fazer essa articulação. Então, tudo foi feito no colegiado e conversando com o deputado Arthur Lira. E nessa discussão, o que aconteceu? Nessa discussão aqui, Tiago, está voltando o retorno, mas acho que é isso. Nessa discussão aqui, Tiago, quando acabou iniciando, e aí o início, na verdade, era com o deputado Aguinaldo Ribeiro. E aí, na sequência, ficou somente com o deputado Arthur Lira conversando com o colegiado. O texto foi aprovado, então, agora eles vão analisar o quê? As emendas que foram apresentadas durante o dia, justamente aquela para alíquota zero sobre a carne. Agora à tarde, naquela emenda que nós contamos aqui ontem em primeira mão, entrou peixe, o queijo e sal. São itens que também entram na tentativa de zerar essa alíquota. Eu vou só pedir para o nosso repórter cinematográfico, para o Ricardo, a gente fazer um giro aqui, Ricardo, rapidinho, só para a gente ter uma noção, então, do movimento que acontece nesse momento aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Arthur Lira, a todo instante, recebe os parlamentares para conversar, para tentar ali fazer uma negociação até de última hora, e a oposição com vários... um tipo de uma plaquinha amarela escrito que vai aumentar o imposto, e com diversas críticas contra os aliados do governo. O texto ainda será analisado hoje. Quando finalizar essa votação, aí sim volta para o Senado Federal. Já tem uma expectativa com quem eu conversei que Eduardo Braga é quem deve assumir essa relatoria no Senado Federal. Mas isso encerra então o expediente do Congresso Nacional, da Câmara, e aí sim agora só após o recesso, que começa em 18 de julho. Tiago. Pois é, então é uma votação apenas, ao contrário da PEC, que são 2 turnos, nesse caso apenas uma votação, e como o Bruno destacou, os trabalhos continuam e agora os parlamentares analisam os destaques e, claro, a gente vai ficar acompanhando e analisando ponto por ponto para saber o que muda, o que efetivamente vai ser alterado. Ainda há essa discussão sobre o imposto em relação à carne, e você volta em instantes, Bruno, com outras informações. Eu vou chamar já os nossos comentaristas. Enquanto isso, a gente vai também acompanhando a sessão que está ao vivo nesse momento na Câmara. Bom, Dora Kramer, boa noite para você, bem-vinda. Foram horas e horas de discussões. Ao que tudo indica, a carne ficou de fora da cesta básica, realmente, que é o que já havia um acordo, mas o governo está tentando zerar o imposto da carne. Então, são aqueles detalhes que vão aparecer nas próximas horas, já que os parlamentares ainda estão na discussão dos destaques. Não é isso, Dora? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, bem-vindo de volta, Cristiano Vilela, das breves férias. Olha só, o que a gente viu hoje, ou melhor, o que nós estamos vendo ainda é uma demonstração de força do deputado Arthur Lira. Quem ficava dizendo que ele está em final de mandato, o café dele está frio, está quentíssimo o café do Arthur Lira, porque ele ligou o trator e mandou ver, entregou o que ele prometeu ao governo. Lá, o ano passado, ele se reuniu com o presidente Lula e disse o seguinte: olha,
No que for de interesse do país, eu ajudo. No que for do interesse do PT, o PT que lute. No que for de pauta de costumes, eu atrapalho. E, nesse caso, ele entregou, ligou o trator e conseguiu aprovar. E veja, a gente estava aqui preocupado, será que dá tempo até 18 de julho? Nada. Uma semana antes, aprovado esse texto, e aí agora vamos ver esse embate, que é o embate sobre... Principal, tem algumas divergências, mas um principal que chama mais atenção é esse da carne, que nada mais é, gente, que uma disputa política, né? Porque ninguém está fazendo conta, ninguém está levando em consideração a conta. Quem faz conta é o Ministério da Fazenda, e por isso é contra o imposto zero. Agora, olha só, aliança inusitada. Presidente Lula a favor do imposto zero, junto com o agro, que em boa parte é hostil ao presidente Lula, e junto com o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também está na mesma posição do presidente Lula, porque todos eles querendo levantar, todos eles não, então, o agro tem uma razão econômica, né? Mas o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro disputando para ver quem fica dono dessa bandeira popular que é carne com taxa zero. Só acrescentando algumas informações para que o nosso debate aqui fique mais amplo também. O relator ampliou a cesta básica, deixou a carne de fora, o salmão e atum terão desconto de 60%. Esse novo texto reduz, por exemplo, as alíquotas de 383 remédios. Redução dos impostos que devem incidir, no caso, então, sobre os medicamentos, ao aumento do cashback, que é a devolução sobre a conta de luz para a baixa renda. Cristiano Vilela, como a Dora disse, bem-vindo de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, declarou: é impossível agradar a todos os setores. De uma certa maneira, houve já esse primeiro avanço da votação na Câmara, agora vai para o Senado. Se houver mudanças, volta para a Câmara. Boa noite. Pois é, Tiago, Dora, boa noite a vocês, bom revê-los, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, realmente foi algo aprovado numa grande demonstração de força, como a Dora muito bem colocou. O presidente Arthur Lira colocou que votaria no dia 10 e realmente teve uma vitória bastante maiúscula, o que mostra a sua força política, seu prestígio político no comando da Câmara dos Deputados. Eu vejo, no entanto, que embora estejamos aí num clima de vitória, tem alguns aspectos para a gente ressaltar. O primeiro é que, ultimamente, na linha do que a Dora colocou, de que o presidente era a favor da tarifa zero, da alíquota zero para a carne, você vê que, ultimamente, o presidente tem sido favorável a todas essas bandeiras politicamente interessantes, se contrapondo, pelo menos em público, ao Ministério da Fazenda, que acaba tendo que ter aquela posição de tomar conta das finanças. E o outro aspecto é que nós acabamos tendo aí uma isenção, uma série de itens, uma série de produtos, medicamentos e tudo mais. Agora, isso muito pouco discutido com a sociedade. Vai ser algo que vai demandar muito tempo transmitir essas informações à sociedade, essa questão de cashback eu vejo também com muita dificuldade e avaliar de que ponto vai ser notada a falta de uma série de itens amanhã ou depois, quando assentar a poeira e todo mundo puder avaliar o que entrou e o que não entrou nessa alíquota beneficiada por parte desse novo projeto. E só lembrando, a gente já destacou aqui, mas a redução de impostos de praticamente todos os remédios, alguns mais, outros menos, e assim que o Congresso Nacional aprovar absolutamente tudo, a ideia, o objetivo é de que tudo esteja já em vigor em 2033, há um grande período de transição.